Havia um som metálico e agudo que cortava o silêncio das ruas. Um som que fazia as pessoas pararem e olharem. Não era alto, mas era impossível de ignorar. Naquele momento, você sabia exatamente o que significava. Em algum lugar próximo, um afiador de facas itinerante estava a caminho, pronto para restaurar ferramentas gastas a um fio perfeito. Hoje, esse som desapareceu. A maioria das pessoas nem percebeu que ele se foi. Então, o que aconteceu com os afiadores de facas itinerantes? Como desapareceu completamente um trabalho que antes percorria os bairros, tocando quase todos os lares? Por muito tempo, ter ferramentas afiadas não era opcional. Era essencial. Nas cozinhas, oficinas e pequenos negócios, uma faca ou ferramenta sem fio não era apenas inconveniente. Tornava o trabalho mais difícil, lento e às vezes perigoso. Cozinhar exigia precisão, a carpintaria exigia exatidão, a jardinagem exigia eficiência. Uma faca ou ferramenta cega podia arruinar uma refeição, atrasar a produção ou até causar ferimentos. Mas afiar ferramentas corretamente exigia habilidade, o equipamento certo, paciência e experiência. É aí que entravam os afiadores itinerantes. Esses afiadores eram especialistas que se moviam por cidades e vilarejos com rodas de afiar, muitas vezes acionadas por pedais ou pequenos motores. Alguns empurravam carrinhos, outros andavam de bicicleta. E mais tarde, pequenas vans equipadas com tudo o que precisavam. A ideia era sempre a mesma: levar o serviço diretamente até você. Não era necessário ir a lugar nenhum. Quando passavam, você saía, entregava suas ferramentas e, em minutos, elas estavam restauradas. O processo parecia simples, mas não era. Um afiador experiente sabia exatamente quanta pressão aplicar, como manter o ângulo da lâmina e como evitar superaquecer o metal. Muita fricção podia arruinar o fio ou deformar a lâmina. Pouca fricção e a ferramenta permanecia cega. Era um ofício, uma mistura de arte e ciência, aperfeiçoado ao longo de anos de prática. E as pessoas confiavam nesses trabalhadores porque os resultados eram imediatos. Você podia sentir a diferença na hora. O que fazia esse sistema funcionar era o timing e a visibilidade. Os afiadores não esperavam os clientes virem até eles. Moviam-se pelos bairros, anunciando sua presença com aquele som característico. Às vezes, um sino, às vezes, a própria roda de afiar. Criavam uma espécie de mercado em movimento, um ritmo que marcava a vida cotidiana. Se você precisava do serviço, agia na hora. Se não, esperava a próxima visita. Era simples, direto e inerentemente social. As pessoas reconheciam o som não apenas como um sinal comercial, mas como parte do tecido da vida comunitária. As crianças corriam até a janela para ver as rodas girarem. Vizinhos conversavam na rua enquanto esperavam sua vez. E a presença do afiador era um sinal de que alguém cuidava das necessidades do dia a dia. Mas, como muitos ofícios, este dependia de um mundo que já não existe da mesma forma. A primeira mudança veio da fabricação. Com o tempo, facas e ferramentas tornaram-se mais baratas de produzir. A produção em massa reduziu os custos drasticamente, tornando mais fácil substituir itens do que mantê-los. Quando uma faca ficava cega, afiá-la já não era a única opção. Comprar uma nova se tornava igualmente fácil e, às vezes, até mais barato. Essa mudança começou a enfraquecer a demanda por serviços de afiação, minando silenciosamente uma tradição de séculos. Ao mesmo tempo, os materiais melhoraram. Facas modernas muitas vezes usam aço inoxidável e outras ligas que mantêm o fio por mais tempo. O que antes exigia afiação regular tornou-se uma tarefa ocasional e depois rara. Uma tarefa que fazia parte da vida diária ou semanal tornou-se opcional, adiada ou completamente esquecida.
menos necessidade de afiar significava menos oportunidades para os afiadores itinerantes encontrarem trabalho. Outra mudança importante veio do varejo. Ferragens e supermercados começaram a vender ferramentas de afiar acessíveis. Afiadores manuais, pedras de amolar e até dispositivos elétricos se tornaram amplamente disponíveis. As pessoas podiam afiar suas próprias facas em casa, sem habilidade ou treinamento. Embora os resultados nem sempre fossem perfeitos, eram suficientes para a maioria das residências. A necessidade imediata de um especialista desapareceu. O sino que antes sinalizava um serviço para todo o bairro foi silenciado, substituído por corredores de lojas cheios de produtos de reposição. Os ambientes urbanos também mudaram. As ruas ficaram mais movimentadas, os bairros menos conectados. A ideia de alguém se mover lentamente pela região, parando para prestar um serviço, tornou-se menos prática. Regulamentos de ruído, congestionamento de tráfego e estilos de vida mais rápidos trabalharam contra uma profissão baseada em visibilidade e acessibilidade. Operar um negócio de afiação móvel tornou-se mais arriscado, mais trabalhoso e menos rentável. Os custos também desempenharam um papel. A afiação itinerante exigia muito trabalho e dependia de muitas transações pequenas e individuais. À medida que o custo de vida aumentava, tornou-se mais difícil sustentar um negócio nesse modelo. Para ganhar a vida, os afiadores precisavam de um grande volume de clientes em um período concentrado. Mas à medida que a demanda caía, atingir esse nível tornava-se cada vez mais difícil. Muitos afiadores tentaram se adaptar, formando relações com restaurantes, açougues e pequenos negócios que precisavam de um serviço mais constante. Mas mesmo esses arranjos não podiam substituir totalmente o fluxo constante de clientes do bairro, do qual antes dependiam. Mas talvez a maior mudança tenha sido cultural. Antes, as ferramentas eram cuidadas, reparadas e valorizadas. Uma faca não era descartável. Era um investimento a longo prazo. As famílias passavam facas e ferramentas de geração em geração. Cuidar, reparar e afiar era normal, até esperado, na vida cotidiana. Com o tempo, essa mentalidade mudou. O surgimento da cultura de consumo, da produção em massa e do pensamento orientado à conveniência incentivou a substituição em vez da manutenção. Objetos que antes eram reparados tornaram-se descartáveis, e o ofício lento e deliberado de mantê-los perdeu seu lugar na vida diária. No final do século XX, a profissão já havia começado a declinar em muitas regiões. Alguns afiadores se adaptaram, abrindo pequenas oficinas, focando em clientes comerciais ou oferecendo serviços especializados. Outros abandonaram completamente o ofício, buscando trabalhos mais estáveis. O som distintivo, que antes sinalizava sua chegada, tornou-se menos frequente, eventualmente raro, e finalmente desapareceu das ruas e da memória coletiva. Hoje, a afiação de facas ainda existe, mas é bem diferente. Você leva suas facas a uma loja, envia pelo correio a um serviço ou usa ferramentas domésticas projetadas para a conveniência. Afiadores itinerantes são incomuns, quase nostálgicos. Fantasmas de um tempo em que os serviços se moviam até o cliente, em vez do contrário. E com seu desaparecimento, algo sutil, mas significativo, se perdeu. A simplicidade da troca direta, a habilidade visível aplicada em tempo real, o ritmo incorporado da manutenção na vida cotidiana. As alternativas modernas são mais rápidas, mais baratas e mais convenientes, mas carecem do toque pessoal, do ritual e da habilidade humana tangível que os afiadores itinerantes traziam aos bairros em todos os lugares. E hoje, esse som se foi. Os afiadores de facas itinerantes são raros, quase uma memória.
O que resta é um lembrete de um mundo onde habilidade, cuidado e conexão humana simples importavam. As ferramentas eram mantidas, os vizinhos se viam, e a vida cotidiana tinha um ritmo. Agora, a conveniência substituiu isso. O som agudo desapareceu. Mas o ofício que uma vez percorreu nossas ruas, ainda ressoa silenciosamente em nossa imaginação.